Olá, nesse vídeo vamos falar sobre divergente. Vamos ver a definição. Se f é igual a pi mais qj mais rk, é um campo vetorial no R3 e as derivadas de p, q e r existem, então o divergente de f é a função definida por, e aí veja só o formato aí da função, div de f é igual derivada parcial de p em relação a x, mais derivada parcial de q em relação a y, derivada parcial de r em relação a z. Veja que no vídeo anterior eu falei de rotacional, e o rotacional ele gerava um vetor, né? Podendo até ser zero, né? Quando o campo é conservativo. Mas o divergente ele não é um vetor, ele não gera um vetor como resposta, ele gera uma função, né? E veja bem o seu formato aqui, né? A gente deriva a função aqui que está associada a p em relação a x apenas, tá? E depois o q no y e o r em z. Vamos ver um exemplo aqui prático de como a gente calcula o divergente. Então, determine o divergente da função f de x, y, z, e a função é xz na componente i mais x, y, z na componente j menos y ao quadrado na componente k. Seguindo a nossa instrução, então, do formato do vetor, aqui nós temos a função p, aqui nós temos a função q e aqui nós temos a função r, né? Então, o nosso divergente, vou escrever aqui o div de f é igual a derivada parcial, né, de p em relação a x. Aí eu vou somar derivada parcial de q em relação a y, somado derivada parcial de r em relação a z. Aí fazendo aqui embaixo um rascunho, né, qual que é a derivada de parcial de p em relação a x? Veja que a função p é xz, né? Deixa eu escrever aqui melhor, né? Então eu tenho uma função p de x, y, z, ela é igual a xz. A função q nas variáveis x, y, z, ela é igual, aqui na verdade a gente tem que pôr vírgulas, né? Então ela é igual a x, y, z. E a função r de x, y, z, ela é igual a menos y ao quadrado. Pronto, aqui acho que fica melhor a visualização. Eu agora vou fazer o quê? Vou derivar o p em relação a x. É essa a nossa primeira função. Derivar em relação a x, a gente chega em z. Apenas assim. Derivada parcial do q em relação a y. Em relação a y, a gente tem y aqui na função, então quando deriva, sobra o xz. Depois, a derivada parcial de r em relação a z. Na função r, eu não tenho o z, ela só está dependente do y, então essa derivação é zero. E aí, aqui chegamos no nosso divergente. Então, o divergente de f vai ser a função z mais xz. Pronto. Essa é a função que é o divergente dessa função. Lembrando, como eu falei, não é um vetor. Aqui eu não tenho que colocar i, j, e jk, né? Não preciso disso porque não é um vetor, é uma função o divergente, contrário do rotacional. É um erro muito comum dos alunos aí nesse momento, mas só prestar atenção que você vai ver que divergente é uma função e não um vetor.